religiosas, religiosos, meus irmãos e minhas irmãs, na graça do Santo Batismo. A igreja hoje celebra a vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma à glória celeste. Nós vimos na primeira leitura que a Arca da Aliança, ela é o sinal da presença de Deus no meio do povo. Mas a verdadeira Arca da Aliança foi Maria, porque ela de fato trouxe no seu ventre e amamentou nos seus seios o verdadeiro Deus feito homem, Jesus Cristo. E assim como ele, com a morte e ressurreição e a sua glorificação, está junto do Pai, plenamente glorificado, assim também ela. E de uma certa forma, ela antecipa aquilo que todos nós esperamos, a nossa salvação por inteiro, em corpo e alma, junto de Deus. Mas hoje, gostaria de me limitar mais ao tema da família. Durante esta semana, nós refletimos nas nossas paróquias sobre o tema "O amor é nossa missão, a família plenamente viva". De fato, Deus criou a família. Ele criou o matrimônio, a união de um homem com uma mulher, para partilharem a vida e procriarem e educarem os filhos. E Deus, que é santo, quer o matrimônio e a família santos também. E é pelo amor que nós nos santificamos. O grande testamento de Jesus Cristo, na última ceia, como que uma despedida dele dos seus discípulos, ele nos determinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor é a base da família unida, da família que vive a paz e se torna de fato um instrumento de paz no mundo, na sociedade, na comunidade. É o amor que nos faz viver nessa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, e a cuidarmos do mundo como nossa casa comum. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o amor é uma casa que é construída sobre 4 pilares fundamentais. 4 pilares. Qualquer um deles caiu, desmorona essa casa. O primeiro deles é a doação, a estima, a entrega da própria vida pelos outros. Na família, a família que se ama de fato, um se sacrifica pelo bem do outro. Assim também deve acontecer nas nossas comunidades. O amor verdadeiro não é um amor egoísta, possessivo, como o mundo prega, como o mundo nos ensina. Pelo contrário, é o amor de Deus manifestado plenamente em Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós quando éramos pecadores, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus e entre nós, para nos santificar e nos salvar. Então, a doação está na base, é o primeiro pilar que sustenta a casa do amor na família. E é muito importante isso. Os pais geralmente doam a vida pelos filhos, sobretudo a mãe. Os filhos também precisam aprender a doar a vida pelos pais, sobretudo na idade mais avançada e na doença. Precisam aprender a se sacrificar pelos seus pais, que já se sacrificaram muito por eles.
Os irmãos precisam aprender a se amarem mutuamente, a se sacrificarem uns pelos outros. Muitas vezes, dentro das nossas famílias, prevalece o egoísmo, prevalece o individualismo, o indiferentismo. Não é porque um irmão casou e está morando num lugar que ele não faz parte mais da minha família. Isso é muito importante. Nós devemos nos amar uns aos outros do jeito que Deus nos ama, sem querer obter vantagens. Essa mentalidade do mundo não pode prejudicar a vida das nossas famílias. Mas além desse amor de doação, de estima, de querer bem, de fazer o bem, o segundo esteio, o segundo pilar que sustenta a casa da família é a compreensão. É muito importante nós aprendermos a compreender as pessoas na situação em que elas vivem. Uma coisa é a criancinha, o bebezinho, que nós temos que aprender a compreender pelo choro, muitas vezes, se ele está fazendo birra à toa, se ele está com dor de barriga ou com dor de dente, será o que mais. Da mesma forma, é importante nós aprendermos a compreender os nossos adolescentes, que estão vivendo aquela fase bonita, mas difícil, de conhecimento de si mesmo, do mundo, da própria sexualidade, que começam a sentir a necessidade de desgarrar um pouquinho do pai e da mãe. Tem pai e mãe que acham que o filho não cresceu, que não é ainda criança, mas ainda também não é adulto, e que por isso muitas vezes causa um reboliço terrível dentro da família, e sobretudo em relação aos pais. É preciso a gente compreender a pessoa quando ela está de saúde, com boa saúde, ou quando ela está doente. A pessoa, por mais bem-humorada que seja, se ela está doente, ela não consegue ficar muito bem-humorada. E sobretudo no mundo de hoje, onde que há uma epidemia de depressão, é importante a gente compreender as pessoas depressivas, não para reforçar a depressão dela, mas para ajudá-la a sair da depressão. Em Deus, na fé e com tratamento médico adequado, a voltar a ver a vida com os bons olhos, a se animar a continuar vivendo e vivendo bem com uma boa qualidade. Da mesma forma, amados irmãos e irmãs, é preciso compreendermos os idosos. À medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai perdendo a visão, a audição, a locomoção, os reflexos. E aí nós temos que compreender os nossos idosos que já não têm mais aquela agilidade de pensamento, de locomoção, mas que carregam consigo uma grande experiência de vida e muita sabedoria adquirida na escola da vida, e nem sempre, muitas vezes, nas universidades. Hoje em dia, os asilos estão cheios de velhinhos, e às vezes nem tão muito velhinhos, que têm filhos muito bem situados na vida, mas que não têm tempo para os seus pais. Que os pais para eles se tornaram um estorvo, um peso, e isso é pecado e grita aos céus. Terceiro pilar que sustenta a casa da família no amor é o pilar do perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe bispo perfeito, não existe padre diácono perfeito, não existe pai e mãe de família perfeito, não existe jovem, criança, velho perfeito. Todos nós somos limitados, temos lá as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e até as nossas maldades. E é importante que, por um lado, nós sejamos capazes de perdoar as ofensas recebidas, sobretudo dentro da família, mas também tenhamos a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas ofensas, e pedir perdão
Pedir perdão não é fraqueza, é gesto de nobreza. O perdão é fundamental na vida familiar. Como padre, como bispo, quantas vezes ao atender um casal que está em crise no seu relacionamento, ou então uma família que está em crise lá no relacionamento dos filhos para com os pais, entre os irmãos, percebi claramente que o que faltava era apenas o perdão. Se alguém desse um passo para reconhecer o erro e pedir perdão, tudo poderia estar resolvido. Muitos casamentos foram desfeitos simplesmente por causa da arrogância, da presunção, da vaidade, do orgulho, da pessoa que, mesmo errando, não quer dar o braço a torcer. Mas gostaria de lembrá-los de uma coisa: o perdão implica o esquecimento do motivo de que você teve que perdoar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se Deus nos perdoasse e não se esquecesse dos nossos pecados, nós estaríamos em maus lençóis. Mas Deus nos perdoa e esquece. Para Ele é daqui para frente. Nós também devemos agir assim. Se você lembrar de repente, porque nem sempre é tão fácil assim humanamente falando, ficar com uma pequena mágoa ainda de uma ofensa recebida, mesmo que você se esforçou por perdoar, pelo menos que fique só com você. Não fique lembrando quando acontecer uma outra dificuldade no relacionamento. Quantas vezes um pequeno desentendimento entre o casal, dos pais com os filhos, entre os vizinhos, dentro da comunidade, alguém vai lembrar lá de 20 anos atrás alguma coisa que aconteceu, que ela disse que perdoou, mas tem que jogar na cara do outro de novo. E as mulheres são mestres em fazer isso. Por isso que muitas vezes os homens ficam doidos da vida. Que a mulherada gosta de lembrar coisas lá da Arca da Velha, né? Não é da Arca da Aliança não, da Arca da Velha. Muito bem. Quarto pilar dessa casa do amor na família: correção. Hoje em dia, em nome de uma falida psicologia, eu penso assim, que acha que não se pode corrigir os filhos, porque senão eles ficam deprimidos, eles precisam fazer análise e tudo mais. Os pais estão deixando de cumprir o seu dever de educar. E para educar, às vezes, tem que corrigir-se. Não se trata de bater, não, mas corrigir com amor, fraternalmente. Isso dói quando vai chamar a atenção. Então, meus amados irmãos e irmãs, encerrando esta semana da família, unindo várias paróquias da nossa cidade aqui de Valadares, vamos tomar consciência desses 4 pilares que ajudam a sustentar a casa do amor na família, na comunidade, na sociedade. Vamos tentar lembrá-los? Doação, compreensão, perdão, correção. Vamos repetir todo mundo junto? Doação, compreensão, perdão, correção. Ainda achei fraco. Doação, compreensão, perdão, correção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,